Olá, senhores alunos. Hoje, nesta nossa aula de polinômios, nós vamos explicar a vocês o teorema do resto, ou também chamado de teorema de D'Alembert. Mas, se resto é uma coisa que você já aprendeu a calcular na aula passada, por que é que você deve prestar atenção nessa aula de hoje? De fato, na aula passada, nós resolvemos esse exercício da UEL, onde uma das pedidas desse exercício era para que você dissesse qual é o resto da divisão desse polinômio por x mais 3. Se você fizesse o que você fez na aula passada, todas essas contas, feitas através do método chamado de método das chaves, basta você dizer ao examinador que esse número bem aqui embaixo seria exatamente a resposta como sendo o resto da divisão desse polinômio por x mais 3. O que eu vim fazer aqui hoje é apresentar esse método chamado de método resto, ou também chamado de D'Alembert, que na realidade vai facilitar muitas vezes você chegar nessa resposta. Se o que você quer é uma facilidade de se chegar na resposta, presta bem atenção que esse teorema do resto, ou chamado de D'Alembert, é um teorema muito simples. O D'Alembert disse que se esse exercício caísse e você soubesse o teorema do resto, o D'Alembert falou o seguinte: você quer dividir esse polinômio por esse e quer encontrar o resto? O D'Alembert disse que o método dele significa o seguinte: pega esse x mais 3 e iguale a zero. Se você pegar o x mais 3 e igualar a zero, você vai encontrar o x igual a menos 3. Aí o D'Alembert falou que para você, daqui, depois de encontrar o valor de x, para encontrar o resto, basta você pegar esse x e substituir no x do polinômio. Em outras palavras, quem é o polinômio? O polinômio é isso aqui, ó. É x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 21. Ele disse que é para você pegar esse valor e colocar no lugar do x. Então repare, esse daqui é o polinômio. X à quarta, 2x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 21. Se você quiser encontrar o resto, basta colocar esse valor menos 3 no lugar do x. Repare, se no lugar do x você colocar menos 3, vai ficar menos 3 à quarta, mais 2 vezes menos 3 ao cubo, menos 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, que todos eles estão entrando no lugar do x, menos 21. Só ter agora a paciência de fazer essas contas. Menos a quarta potência dá mais 3 elevado à quarta, 81. Menos 3 elevado à terceira, menos 27. Multiplica por 2, menos 54. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes menos 2, menos 18. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, com menos 21 aqui no final. Se você calcular isso aqui, você vai encontrar o resto igual a zero. Como nós já havíamos feito na aula passada, quando a UEL pediu o resto, nós calculamos pelo método das chaves. E eu estou aqui para apresentar a vocês uma outra maneira de você chegar até o resto, que é o teorema de D'Alembert, ou também chamado de teorema do resto. Eu vou lhes garantir que saber esse teorema do resto, na maior parte das vezes, vai fazer com que você ganhe um tempo considerável. Querem ver? Observe agora esse outro exercício. Nesse nosso segundo exercício de hoje, que por uma coincidência muito grande também veio da UEL, ele pergunta se o resto da divisão desse polinômio dividido por x menos 5 é igual a 10, ele quer saber qual é o valor do k. Então, sabe de uma coisa? Vou mostrar a vocês como fica fácil resolver esse exercício se você aplicar o teorema do resto. O teorema do resto diz o seguinte: você quer dividir esse polinômio por esse? Então faça o seguinte: pega esse x menos 5 e iguale a zero. Igualado o x menos 5 a zero, você vai encontrar o valor do x, que nesse caso vai ficar x igual a 5. O teorema do resto lhes garante que se você pegar esse 5 e colocar
No lugar do x, na função polinomial p de x, você vai encontrar o resto. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que se você pegar esse 5, colocar no lugar desse x aqui, o resultado tem que dar o resto, que é igual a 10. Então, sabe o que eu vou fazer? Este é o polinômio p de x. No lugar do x, eu vou colocar x igual a 5. E colocando x igual a 5, eu tenho aqui uma conta a fazer, e essa conta vai dar exatamente o valor do resto, que também foi, nesse caso, oferecido pela UEL. A UEL diz que esse resto seria igual a 10. Então, no lugar do resto, eu substituo 10 e faço a conta. 5 elevado à quarta, 625. 5 elevado à terceira vezes 4 vai dar menos 500. Aqui vai ficar menos 5K, menos 75. Terminando essas contas, você vai encontrar K igual a 8, que é a resposta esperada pela parte da UEL. Reparar que esse daqui já ficou muito fácil se você aplicasse o teorema do resto. Porque nesse exercício, aplicar o método das chaves, eu posso lhes garantir, você vai conseguir chegar na resposta. Só que você vai demorar bastante se você não souber o teorema do resto. O que eu estou querendo te convencer é que saber o teorema do resto vai fazer você chegar mais rapidamente na resposta. Vamos então tentar fazer mais outro exercício? Olha outro exercício aqui. Esse exercício é da FGV. Ele está dizendo assim, se esse polinômio x ao cubo mais m menos 2x ao quadrado mais n menos 4x menos 3 admite o 1 e o menos 1 como raízes, ele quer que você encontre o valor de m e de n. Ora, se você leu atentamente o texto dessa questão da FGV, você deve ter lido ali que o 1 é raiz. Acontece que quando eu falo que 1 é raiz, você já entende muito bem, mas eu gostaria que você entendesse melhor ainda. Raiz tem outro nome. Outro nome para raiz é zero. Então eu vou dizer assim, 1 é a raiz, ou poderia ter dito que 1 é o zero do polinômio. Eu gosto dessa palavra zero porque já dá a entender que se esse 1, que é raiz ou que é zero do polinômio, se você pegar esse 1 e colocar no lugar do x, você vai ter o resultado igual a zero. Então, repare, você está vendo aqui já aparecer na cor branca o número 1 colocado no lugar de quem? Colocado no lugar do x. E eu estou dizendo que se você colocar o 1 no lugar do x, o resultado vai dar zero. Quem é que disse isso? Disse quando ele falou, afirmou que 1 é raiz. Se 1 é raiz, colocado no lugar do x o 1, pode ter certeza que o resultado vai dar igual a zero. Se você fizer essa conta, 1 ao cubo vai dar 1, 1 ao quadrado vai dar 1 multiplicado por m menos 2, sobra m menos 2. 1 vezes n menos 4 vai dar n menos 4, menos 3. Melhorando mais um pouquinho, chegamos em m mais n igual a 8. Pronto, deixa aqui essa parte descansando, porque eu tenho mais uma informação para trabalhar nela. Além de dizer que o 1 é raiz, ele também disse que o menos 1 é raiz. Eu disse e repito, um outro nome de raiz é zero. Eu estou aqui dizendo então que o menos 1 ele é zero do polinômio. Ou seja, se você pegar esse menos 1 e colocar também no lugar do x, também vai dar igual a zero. Mas por que os dois não dão igual a zero? Porque de acordo com a FGV, os dois são raízes. Então, colocado no lugar do x, o menos 1, e repare a minha preocupação de quando eu substituo o x por um número negativo, de eu sempre escrevê-lo entre parênteses, sem o qual eu estaria errando. Assim fazendo, eu vou ter menos 1 elevado à terceira, que vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado dá mais 1, multiplicado por m menos 2, continua m menos 2. N menos 4 multiplica por menos 1, troca de sinal, vai ficar menos n mais 4, menos 3. Melhorando isso aqui,
vai ficar aqui m menos n igual a 2. No final desse retângulo, eu tinha uma afirmação aqui. No final desse retângulo, eu fiquei com uma outra afirmação. Eu então vou pegar essas duas e resolver dentro de um sistema. M mais n igual a 8, m menos n igual a 2 e vou resolver o sistema, que é muito fácil de ser resolvido, basta que a gente enxergue que essa linha e essa linha eu gostaria de somar, porque ao somar o mais n com menos n desaparece, então eu vou ter m com m que vai dar 2n, 8 com 2 dando 10 e o n desaparece, porque aqui vai ficar mais n com menos n. Se 2m é igual a 10, eu chego então à conclusão que o m é igual a 5. Ora, se o m é igual a 5 e ele pede m e n, e se eu sei que m mais n é igual a 8, n igual a 5, vai dizer então que o n vai ser igual a 3. Pronto, cheguei agora na resposta que a FGV estava querendo, jogando exatamente os valores dessas raízes no lugar do x, e isso vai fazer com que o resultado sempre será igual a zero, porque o outro nome de raiz é chamado de zeros do polinômio, ou seja, colocar o valor da raiz no valor do x, no lugar do x, vai fazer com que o resultado seja igual a zero, e assim, fazendo depois um sistema, cheguei naquilo que o examinador estava querendo, que são os valores de m e de n. Tudo bem? Vamos então para mais um exercício. E nesse exercício da UEL, que vai terminar essa nossa aula de hoje, a UEL traz um texto dizendo o seguinte, que dividindo esse polinômio f por g, obtém-se um quociente x ao quadrado menos x mais 2 e resto menos 2x. Nessa condição, ele quer saber qual é esse polinômio chamado de polinômio g. Bom, vamos verificar. Olha o que nós vamos fazer. Vamos armar aqui a conta para a gente enxergar melhor. Ele quer pegar o x ao quadrado mais x, ele quer dividir por g, e ele está dizendo que vai dar um quociente que é x ao quadrado menos x mais 2, e vai dar como resto o menos 2x. Bom, como é que então nós vamos agora chegar no valor de g? Para nós resolvermos esse exercício, eu gostaria que agora a gente fizesse uma conta que a gente está cansado de saber. Mas eu queria que, melhor do que resolver então, que você observasse o que sempre você fez e talvez não observou a fundo aquilo que eu vou precisar para resolver esse exercício na nossa aula de hoje. O que eu estou falando é uma divisão muito simples, por exemplo, dividir 17 por 5. 17 dividido por 5 dá igual a 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Para 17 dá 2. O que eu queria, que feita essa conta, que tanto eu quanto você, nós sabemos fazer de uma maneira muito rápida, eu queria que você observasse que acontece entre esses elementos uma coisa muito importante, que o 17 ele é igual a 5 vezes 3 mais 2. De fato, 5 vezes 3 dá 15. 15 somado com 2 dá igual a 17. Sabe o que eu queria? Eu queria que essa continha aqui mostra pra gente que esse 17, chamado de dividendo, ele é igual ao divisor, que é o 5, multiplicado pelo quociente, que é o 3, e somado com o resto. Sempre vai acontecer o seguinte, numa conta de divisão, esse dividendo vai ser igual ao divisor, multiplicado pelo quociente, somado com o resto. Se isso vai acontecer em toda e qualquer divisão, então aqui vai acontecer o seguinte, que x à quarta mais x ao quadrado vai ser igual ao divisor, multiplicado pelo quociente e somado com o resto. Pronto. Então agora, reparar que eu estou aplicando a ideia de uma divisão muito simples que há muito tempo a gente já sabe fazer, para a gente agora tentar encontrar o valor do g. Repare então aqui uma coisinha. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Pega esse menos 2x, passa para o lado de lá.
Se ele passar para o lado de lá, passa trocando sinal. Então vai ficar o seguinte, esse menos 2x passando para o lado de lá vai ficar mais 2x. E depois, esse daqui está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então fiz duas contas ao mesmo tempo. Eu peguei esse menos 2x, passou para o lado de lá, mais 2x. Esse daqui estava multiplicando o g, eu peguei quem estava multiplicando e passei para cá dividindo. O que eu estou querendo te convencer, que esse g pedido pela UEL é a divisão desse com esse daqui. Então como é que você vai dividir? Divida normalmente pelo método das chaves. X à quarta, reparar que eu deixei aqui um espaço em branco, porque nós não temos x ao cubo, mais x ao quadrado mais 2x, e ele quer que divida por x ao quadrado menos x mais 2. Voltamos ao nosso sistema que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, aonde a professora perguntava quem é que multiplicado por x ao quadrado dá x à quarta. E a resposta era x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Vindo para cá, troca de sinal. X ao quadrado vezes menos x ao cubo. Vindo para cá, troca de sinal, mais x ao cubo. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Troca de sinal, menos 2x ao quadrado. Vamos agora somar. A intenção, quando a gente faz isso, é sempre desaparecer o primeiro termo. E vamos somar os demais. Aqui vai ficar x ao cubo. X ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado mais 2x. E de novo, a professora vai te perguntar, quem é que multiplicado por x ao quadrado vai dar x ao cubo? É o x. Então vamos fazer as contas. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Vindo aqui, troca de sinal. X vezes menos x ao quadrado. Vindo para cá, troca de sinal. E x vezes 2, 2x, vindo para cá, troca de sinal. Se você agora fizer essa conta, você vai verificar que esse daqui desaparece, esse daqui, todos eles desaparecem e o resto vai dar igual a zero. E não vamos esquecer que o resultado dessa divisão é aquilo que a gente chama de g. Então eu vou dizer para o meu examinador que esse x ao quadrado mais x é exatamente a função g, que é exatamente isso que a UEL estava pedindo para a gente calcular. Pronto, senhores. Estamos aqui então terminando mais um exercício da parte de polinômios e eu gostaria que você não parasse por aí, tentasse fazer mais exercícios, pois existem muitos na sua apostila, existem muitos no seu livro e existe também uma lista para você fazer no final desta nossa aula de hoje, para que você vá sempre exercitando e cada vez melhorando o seu entendimento nessa importante parte chamada de polinômios. Eu aguardo então, senhores, para a nossa próxima aula. Até mais, senhores.